1900, Planck sugere a teoria dos quantas, que dá um pontapé inicial para o desabrochar da mecânica quântica. Veremos nesse vídeo um pouquinho de como Planck chegou a essa teoria. Então, a gente tem que ir recapitulando: quando um corpo emite radiação, há uma certa quantidade mínima de energia, ou seja, os pacotes de energia, que podem ser emitidos a qualquer instante. Então a gente tem essa relação, que pacote de energia é igual a um quanto. Então, como já vimos anteriormente, é como se tivesse uma grande quantidade de água escoando. Mas quando a gente vê de perto, a gente sabe que aquela água que está escoando, ela se desmancha em gotas, que são pacotes cada vez menores. E quando a gente vê aquela água caindo de forma contínua, na verdade a gente tem inúmeras gotinhas ali caindo simultaneamente. Então cada gotinha daquela seria referente a um pacote de energia. Tá? Isso gerou para a gente, né, essa teoria de Planck gerou para a gente uma fórmula, né, que seria essa relação matemática, que ΔE é igual a NH-Ni, né? Esse Vzinho aqui, que é a nossa letra grega Ni, que representa a frequência. Então, N, que está aqui em azul, é um número inteiro. Então, ele pode ser 1, 2, 3, 4. Então, é o número de pacotes. Então, N igual a 1 seria um pacote, N igual a 2 seria 2 pacotes de energia, e assim por diante. E H é esse número, que no caso a gente pode ver que é 6,62 vezes 10 a menos 34 joules por hertz, né? A gente sabe que a gente pode trocar essa notação de hertz para ser segundos a menos 1, que dá a mesma coisa, tá legal? Então essa aqui é a constante de Planck, bastante conhecida, e a gente vai utilizar daqui por diante, tá legal? Ok. Então, vemos uma nova parte aqui que seria destinada à quantização de energia. Em 1905, Albert Einstein insere o efeito fotoelétrico, no qual ele faz a seguinte experimentação. Ao irradiar um metal com uma fonte de radiação ultravioleta, ele observou que os elétrons eram ejetados se essa radiação tivesse uma frequência de radiação maior que a frequência limite que seria característica daquele metal. Ah, Antônio, eu não entendi foi nada. Calma. Se você tiver uma chapa metálica que tem uma certa frequência de onda, sei lá, de 200 Hz, né? E você começa a irradiar com uma fonte luminosa, você consegue irradiar lá 1000 Hz, por exemplo. Os elétrons que estão presentes naquela chapa irão ser ejetados. Por quê? Porque você está, de certa forma, jogando mais energia naquela placa. Lembra lá da equação do slide anterior. ΔE é igual
a NHV. Vou estar colocando isso aí na frente aí do slide para vocês verem. Então, como a gente tem essa relação aqui de quanto maior a frequência, maior a energia, então se você está jogando energia na placa, você está cedendo energia para aqueles elétrons que estão na superfície da placa. E esse excesso de energia que você está jogando lá naquela placa vão excitar os elétrons o suficiente para ele ganhar energia cinética e sair daquela placa. Então é isso o que está acontecendo. Tranquilinho? Tá beleza? Então vamos prosseguir. Então quando ele fez esse experimento, ele observou algumas características, algumas observações experimentais. Então a primeira foi que nenhum elétron é ejetado até que a radiação tenha uma frequência acima de um valor característico do metal. Então, se o valor característico do metal é 200 Hz e tu chega com uma fonte de energia lá jogando somente 100 Hz, eles não vão conseguir excitar os elétrons de tal forma que eles consigam sair. Então, tem que ser uma energia maior do que a energia que está lá no metal, beleza? De certa forma é assim, de uma forma mais clara. Então, a segunda observação que ele fez foi elétrons são ejetados imediatamente, por mais baixa que seja a intensidade da radiação. E a terceira observação que ele fez é que a energia cinética dos elétrons ejetados varia linearmente com a frequência da radiação incidente. Ou seja, quanto maior é a radiação, maior também é a energia cinética com a qual aqueles elétrons saem da placa, ok? Portanto, a radiação eletromagnética ela é constituída de quantas que na verdade são pacotes de energia que são dados por E é igual a HF, ou seja, a energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Durante a colisão, o fóton ele transfere toda a sua energia em momento linear para outra partícula, no caso, o elétron. Bom, os fótons eles são partículas de luz sem massa, Então são partículas que ela possuem momento linear e energia, mas não possuem massa. Então quando eles se chocam com o elétron, ele não desvia a trajetória do elétron, tá bom? E os pacotes de energia, por sua vez, é dado pela fórmula E é igual a hν. Na verdade, essa fórmula aqui é exatamente igual a essa, sendo que aqui a gente representa com a letra grega ni e aqui com F. Mas é a mesma coisa. Isso são duas coisas diferentes de você falar a frequência, tá legal? Então, prosseguindo, a gente tem que um elétron ele pode ser expelido do metal se ele receber uma certa quantidade mínima de energia do fóton durante a colisão. Isso gera para a gente uma função de trabalho do metal, ou seja, seria aquela energia necessária para que o elétron seja ejetado. Então tem uma certa função que ele relaciona essa quantidade, que ele vai dar para a gente essa quantidade de energia, que seria a energia limite que você faz a irradiação, até que esse elétron comece a sair do metal. E 2, se o fóton tem energia suficiente, uma colisão resulta na imediata ejeção do elétron. Ou seja, se você agora tem um fóton que ele possui uma energia maior, do que a energia do metal, imediatamente quando ele colide com o elétron, ele já faz a ejeção naquele exato momento. E terceiro, se a energia necessária para remover um elétron de um metal e se o fóton tem energia igual a HV, então essa diferença de HV menos a função trabalho aparecerá como forma de energia cinética do elétron. Calma, se você não entendeu, eu vou tentar explicar melhor através desse gráfico. Então, o que isso quer dizer? Vemos aqui nesse diagrama de energia que aqui eu tenho uma irradiação do fóton. Ou seja, essa irradiação do fóton ela é maior do que a nossa função trabalho, não é mesmo? E o que você acha que vai acontecer se você jogar uma energia maior do que é necessária para remover aquele elétron? Grande parte dessa energia ela vai se converter em energia cinética. E essa energia cinética é a velocidade com a qual o elétron vai sair daquela placa. Porque ele vai sair com uma energia tão grande
que ele vai ter que converter essa energia de alguma forma. Então ele vai converter em energia cinética. Então quanto mais energia você joga naquela placa, maior vai ser a energia cinética convertida e maior vai ser a velocidade do elétron. Então a gente vê que para saber qual é a energia cinética, basta a gente subtrair essa energia total, que é a energia do fóton, né? A energia necessária da placa, menos essa energia total. E vai dar justamente a energia sobressalente, que é a energia cinética do elétron ejetado. Ok? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Então eu vou prosseguir aqui. Então, nada melhor do que testar nossos conhecimentos com uma questãozinha, não é mesmo? Então, essa questão ela diz o seguinte: se um feixe de luz com energia de 4 eletronvolts colide com uma superfície de ouro, qual é a energia máxima com a qual os elétrons são ejetados? Preste atenção. Energia com a qual os elétrons são ejetados. Se o elétron é ejetado, o elétron está em movimento. Se o elétron está em movimento, aquela energia ela é cinética. Beleza. Ok, já matamos aí a metade da questão, vamos dizer assim. Então, a gente tem aqui que a função trabalho do ouro ela é de 5,1 eletronvolts. Um outro ponto a se pensar. Essa energia de irradiação de 4 eletronvolts, ela é maior do que a função trabalho? Não, né? Vemos aqui que é 4 eletronvolts contra 5,1. E sabemos que a função trabalho ela é o limite. Tem que ser 5,1 ou maior para a gente conseguir ejetar os elétrons daquela placa de ouro, no caso. Então, se essa energia ela é insuficiente até para ejetar os elétrons, como é que a gente vai ter uma energia cinética da ejeção daqueles elétrons? Não tem como, né? Então, a gente poderia marcar aqui facilmente que nenhum elétron é ejetado dessa placa. Uma segunda questão que a gente pode fazer, bem parecida, né? Ela diz que se um feixe de luz com energia de 8 eletronvolts colide com uma superfície de ouro, qual é a energia máxima com a qual aqueles elétrons são ejetados? Novamente, a gente tem aqui a folha de ouro, que dá para a gente 5,1 eletronvolts. Dessa vez, a gente tem uma energia maior, né, de 8 eletronvolts. Ou seja, a gente sabe que quando tem uma energia que está maior do que aquela função trabalho, ele vai ejetar elétrons com aquela função trabalho e a energia sobressalente será convertida em energia cinética. Então, vou colocar aqui no lado direito qual é a fórmula e vocês vão marcar a opção correta. E para esse vídeo ficar mais interativo, eu quero que vocês testem aí os seus conhecimentos e coloquem um comentário aí no vídeo, tá? Coloquem aí a resposta para mim, tá legal? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa a curtida aí pra gente, que ajuda bastante, né? Dá aquele feedback para saber se vocês estão gostando realmente do vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar pra gente no e-mail, que tanto eu como a professora Rafaela ou como a outra tutora Nébia estaremos à disposição para respondê-los. É isso aí, até a próxima.